Olá e seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio da nossa série de problemas da computação, algoritmos, enfim, chame como você quiser, que podem cair na sua entrevista de emprego. O meu objetivo aqui é mostrar algumas abordagens diferentes e alguns problemas clássicos que caem nessa entrevista. Nesse exercício que a gente vai ver hoje, do FizzBuzz, é um exercício relativamente simples, mas que as pessoas acabam caindo em algumas pegadinhas, às vezes por conta do nervosismo ou por não pensar exatamente como estruturar o código, e aí eu quero mostrar esse problema que vocês vão ver que, na verdade, ele parece bem simples, porque a resolução é simples, mas que tem algumas pegadinhas ali no meio. Só lembrando que essa série é focada ali para pessoas que são júnior ou pleno e estão procurando novas oportunidades de trabalho ou ingressar na área de tecnologia. Para você que já é sênior, já tem uma boa experiência, talvez meu conteúdo aqui não seja muito interessante, tá bom? Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou lamentação, como eu sempre digo, a caixa de comentários está sempre aberta para vocês. Espero que vocês gostem do exercício e vejo vocês por aí. Beleza, pessoal, vamos lá então. Qual que é o problema que a gente vai resolver dessa vez? Tá, se vocês procurarem aí na internet, esse é um problema clássico chamado de FizzBuzz. E qual que é a lógica desse problema? Bom, escreva um algoritmo que imprime no console todos os números de 1 a 100, até aí sem grandes problemas. No entanto, toda vez que o número for divisível por 3, ao invés do número você imprime Fizz. Se o número for divisível por 5, imprima Buzz. Se o número for divisível por 3 e por 5, a gente imprime o FizzBuzz. E aí, caso contrário, né, se não atender nenhuma dessas condições, a gente faz com que o próprio número apareça. Beleza? Então vamos pensar aqui, né? Logo de cara a gente quer imprimir os números de 1 a 100. Logo de cara, aqui eu acho que a gente não precisa pensar muito, né? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, aqui a gente está falando de um for. Então, se eu começar ali com um for que inicia do número 1, enquanto esse i for menor ou igual a 100, afinal a gente quer imprimir o 100 também, ele vai aumentando. E aí, ali dentro do console, a gente imprime esse i. Se a gente executar esse código, temos ali a execução, né, do console dos números de 1 até 100. Então essa é a primeira parte do problema, a gente já matou. Agora a questão é pensar como é que a gente faz para saber se ele é divisível por 3 ou por 5. Para poder resolver isso, a gente tem que usar um operador que a gente chama de módulo. Tá? E como é que funciona esse módulo? Esse módulo é representado pelo símbolo de porcentagem. E esse módulo nada mais é do que ele te dá o valor do resto de uma divisão. Por exemplo, se eu dividir 3 por 2, vocês vão ter ali, por exemplo, 1,5, certo? Agora, se eu pedir o número inteiro só da divisão de 3 por 2, você vai ter 1 e vai sobrar esse meio, certo? Então o resultado aqui seria só 1 e teria o meio sobrando. O módulo, o que ele faz? Ao invés de devolver esse 1, que seria o resultado dessa divisão, ele vai te dar esse meio. Legal? E como é que isso te ajuda, né? Por que saber o número do resto da divisão te ajuda? Bom, porque quando eu faço um número, por exemplo, 2 dividido por 2, eu tenho que o resultado vai ser 1, e eu não tenho nenhum resto aqui, né? O resto da divisão não é zero. E aí, o que acontece? Quando esse resto é zero, será que eu não consigo fazer uma validação, por exemplo? Se eu dividir um número, no caso aqui, ele por ele mesmo, né? Ou no caso, um número por 2, e ver se o resultado dessa operação, se não tem resto nenhum, isso não quer me dizer que esses números, né? Esse aqui é divisível por esse aqui? Por que é divisível? Porque o resto da operação vai ser zero. Se o resto da operação vai ser zero, quer dizer que eu consegui encontrar um valor exato que multiplicado, né, pelo resultado vai chegar nesse número. Ou seja, qual que é a sacada aqui? É a gente utilizar esse módulo para saber se o número é divisível por 3 ou por 5 ou por 3 ou 5. Se eu fizesse aqui, por exemplo, aqui ó, se i aqui, por exemplo, divisível por 3 for igual a zero, imprime aqui no console, sou divisível. E aí, aqui vamos só tirar daqui para não ficar todos os números. E aqui, só para poder mostrar um número que é divisível por 3, vamos imprimir o próprio i. Legal? Na hora que eu rodar aqui, ele apareceu aqui embaixo. Vamos só limpar o console aqui. Aqui. Vamos rodar de novo. E aí, vocês vão ver que aqui, ó, o 3, o 6, o 9, ou seja, todos os números que são divisíveis por 3 apareceram aqui. Legal, então já descobrimos como fazer descobrir se um número é divisível por um outro número ou não.
Agora a questão é como é que eu faço para organizar essas regras aqui. Bom, a gente sabe que a última coisa que a gente vai querer é imprimir o próprio número. Essa é a última coisa que tem que acontecer. Aqui a gente já sabe como fazer a verificação se o número é divisível por 3. E aqui no caso a gente viu que é o FIS. Agora a gente pode copiar essa mesma linha e seguir a lógica, né? Se for divisível por 5, ele tem que imprimir o bus. Certo? Agora, se ele for divisível por 5 e por 3, como é que eu vou juntar essas duas regras? Aí tem dois jeitos. Eu posso juntar com o operador lógico, o E, né? Sendo que o E é o quê? Isso aqui só vai ser verdadeira, essa expressão toda só vai ser verdadeira se essa parte da operação, e aí vocês podem até dividir com parênteses se achar melhor. Não é necessário nesse caso, mas algumas pessoas gostam de organizar dessa forma. Ou seja, se essa expressão for verdadeira e essa também for verdadeira, somente assim toda a expressão vai ser verdadeira e vai ser executado o que está aqui no if. Esse é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer é pensando ali na matemática, né? Se eu quero que um número seja divisível por 3 e por 5, é a mesma coisa que dizer que eu quero que ele seja divisível por 15. Então eu posso tirar dessa forma e aí qualquer um desses dois tipos vai funcionar. Legal? Agora, se eu rodar desse jeito, né, aqui colocando FizzBuzz, vamos só limpar o console, desculpa. Ele dá aqui, ó, Fizz, dá o Buzz, Fizz, Buzz, Fizz, Fizz, Buzz, e aqui o FizzBuzz. Vejam, não tá meio confuso o que tá acontecendo aqui? Eu tenho os números, né, por exemplo, eu tenho Fizz, depois tenho 3, na verdade eu queria substituir, né, eu tenho Buzz e tenho 5. O que está acontecendo com essa estrutura que a gente fez, né? Eu passo no if aqui, mas eu estou executando, eu estou fazendo as outras validações. Então eu estou meio que anulando o resultado que eu quero, né? Eu quero que, se ele for bater nesse caso aqui, eu não quero mais executar esse que está aqui e nem esses outros aqui. A mesma coisa, se for nesse caso, eu não quero executar os outros. E se não for nenhum deles, aí sim eu quero mostrar um número. Então como é que a gente vai fazer? Bom, basta a gente organizar um pouco a casa. Ele vai executar isso aqui primeiro. Vai verificar ali se é divisível por 15. Não é? Beleza, então vou testar se ele é divisível por 3. E aí a gente pode até organizar aqui com as chaves. Não é? Beleza, vou checar então se é divisível por 5. E aí sim, se não for nenhum desses casos, aí sim eu quero que ele imprima o número na tela para mim. Beleza? Vamos limpar o console aqui. Vamos dar uma olhadinha de novo. E olha só. O 3, Fizz. O 5, Buzz. O 6, Fizz. O 9, o Fizz. O 10, o Buzz. E no 15 ali, FizzBuzz. E aí ele segue essa lógica até o final. Então percebam, esse não é um exercício difícil, mas ele exige saber como funciona o módulo e como organizar de forma correta aqui o if e else, para que a gente não caia, né, em vários casos onde você está imprimindo, não pode cair, né, em dois consoles aqui dentro numa mesma situação. Ou vai ser um ou vai ser o outro.